comecei a colocar os vídeos sobre o Criador, tem mais ou menos mais de 10 lá, dá uma olhada na playlist do SOS Mulher ou do Conhecimento para a Vida, que eles vão estar lá. Mais certo no SOS Mulher ter uma quantidade melhor de views, né? Então, tá lá para vocês verem. Mas quando eu comecei a falar sobre isso, eu fiquei mais ou menos receosa de que vocês não entendessem o sentido real do que eu estava querendo dizer ali. Não que fosse novidade, né? Isso existe muito comentário nos bastidores da vida e existe muita gente estudiosa sobre isso. Vocês vão ver coisas que as pessoas riem, né? Porque é teoria da conspiração. E eu fiquei com receio disso. Tipo assim, isso vai entrar naquele tema, naquele termo, teoria da conspiração, quando nada está mais errado, mais distante da verdade. Não existe ali mais uma pessoa que caiu na teoria da conspiração, porque eu estudo isso desde os anos 70. E nos anos 70, em 73, eu já tinha 20 anos. Então, eu sou uma pessoa adulta e sempre busquei por isso seriamente, porque o espiritismo meio que te ensina isso. É claro que se o espiritismo vira religião, não. Você fica ali sempre tocando nos mesmos assuntos. É necessário para quem está entrando? Sim, é muito necessário. Mas para quem já está lá dentro estudando, pede uma expansão de consciência. E se isso é possível? Poderia ser assim? Poderia ser dessa forma? O que você pensa a respeito disso? É isso que o espiritismo, essa parte, essa vertente, me estimula muito a buscar. Eu sou uma buscadora natural. Eu sempre quis saber o que está ali. Mas é só até aqui. Não, por que até aqui? Depois dessa parede, ou dessa porta, ou dessa janela, tem alguma coisa. O que tem lá? Então, eu sempre tive isso muito pequena. Então, eu resolvi começar a colocar os vídeos baseados na minha compreensão daqueles fatos que foram apresentados a mim durante essa minha trajetória de vida, dos meus 72 anos de vida. Sim, posso colocar os 72 anos porque eu fui uma criança já apresentada à morte e vê-la como algo muito natural desde muito novinha. Eu ganhei um livro sobre os espíritos que se chamava Joãozinho no Mundo dos Espíritos. Era a aventura do Joãozinho que, quando dormia, ele saía para esse mundo, e eu achava aquilo muito interessante. Então, a morte não é algo que me assuste. Como diz um poema aí que Gilberto Gil e a Fernanda Montenegro estavam falando um dia, eu não tenho medo da morte, mas de morrer. Porque o morrer é o acabar, é o findar, né? E como você finda, né? Mas a morte não. A morte é uma coisa que você vê como fim de um período, de uma fase e início de outra. Você não vê aquilo como uma coisa que te cerceia. Mas eu vi isso quando comecei a buscar por esse Criador. Eu, como vocês, eu tinha religião. Não só a espírita, como a católica também. Eu não tenho muita intimidade com a protestante. Mas, inclusive, a hindu, as outras, eu meio que... Eu tenho o Gita, o Bhagavad Gita, eu tenho. Então, eu sempre tive essa intimidade, mas aí você tem receio, você vai falar de uma coisa que a pessoa vai dizer, mas é mais uma maluca sobre a teoria da conspiração. Sabe mais ou menos como as pessoas, quando querem deixar você sem entender nada, diz assim, isso é coisa de comunista. Aí você já fecha a sua mente. E quando você vê, você está no limbo, porque você não se abriu para conhecimento nenhum, a não ser aqueles estratificados. Você está sempre
na mesma ladainha. O que você muda não é você, nem o que você aprende. O que você muda é de lugar. Ah, isso não me deu, então eu vou mudar. Então, as visões que eu tenho sobre o Criador foi me libertando, sim, de uma religião. Eu fui vendo e fui ficando sozinha, porque os outros acham que você é rebelde. Ah, aquela ali não quer seguir os preceitos. Então você começa a seguir sozinho. Então você começa a aprender que a religião não é tão necessária, nem os amigos são necessários. É bom tê-los na vida? É. Mas se não tiver, você começa a ter você, porque você começa a se fortalecer, começa a conversar com você, começa a se conhecer. Então eu comecei a deixar esse Criador convencional que todos conhecem, esse conceito fajuto de céu e inferno, de certo ou errado, porque até o certo, se muda a conjuntura social, ele passa a ser errado, ou se é errado, passa a ser certo. Quantas vezes você vai ver um velho dizer, uma pessoa mais velha dizer, poxa, no meu tempo isso não era permitido. E hoje ela vê aquilo como uma coisa totalmente liberada, vê os outros verem com naturalidade. Então é disso, mais ou menos, que eu tento trazer ali uma visão humana desse Deus. Por quê? Porque eu criei isso? Não, porque ele se apresenta nos livros como alguém muito humano, alguém com raiva, alguém vingativo, alguém que toma partido. E não é fácil você analisar o seu Criador, o seu pai, o seu genitor. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas é libertador quando você consegue. E mais libertador ainda quando você vê que você não perdeu, você ganhou. Entendeu? Então, quando eu retratei esse Deus, baseado em coisas que outros falaram, até com mais propriedade, mais estudos fundamentados em pesquisas do que eu, que peguei esse compilado de coisas que me eram dadas, que eu buscava, e transformei isso e pensei, nas coisas e resolvi falar sobre esse Deus, não de uma forma também a demonizá-lo como se vê agora. Agora ele também não serve para nada. O cara teve boa intenção, não, eu diria que ele nunca foi bem intencionado, porque ele não está vibrando na boa intenção, ele vibra no domínio. Mas quem não conhece desse lado aqui o domínio? Quem não conhece quem vibra muito no Yang? Por isso eu cheguei à conclusão que esse Deus vibrava muito no Yang. Por isso ele estava em desarmonia. Por isso ele escolhia. Por isso ele se vingava. Por isso ele castigava. Por isso ele exigia obediência. Porque é assim que o Yang conquista, mas ele no desequilíbrio, ele acaba destruindo mais do que construindo. Então cria um exército de escravos, de pessoas incapazes de pensar por si mesmo, de decidir por si mesmo, a quem ele próprio despreza. Ele acaba desprezando. E despreza porque são filhos dele e ele não se identifica nesses filhos. Entendeu? Nem naqueles que seguem, que são bélicos, ele tem desprezo por isso. Então ele busca realmente uma coisa que às vezes está na gente e ele, por ser orgulhoso, não vê. Então é isso que eu trago ali, um Deus fora do pedestal, um Deus solitário, um Deus que exige obediência e não amor, um Deus que trabalha pela submissão e não pelo companheirismo, porque você cria seus filhos para serem seus companheiros, não para serem submissos a você, para serem infantis o resto da vida e necessitar que você os sustente mesmo na velhice. Não, vocês criam seus filhos para a independência. E esse ser não sabia disso, não sabe disso, não entende isso. Mas está na hora da gente entender, a gente tentar ajudar, e se não conseguirmos, a gente pelo menos se ajuda a sair dessa furada.